sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Juízes. Estamos no capítulo 7, Seguindo. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiveram, então vós também tocareis ao vosso ao redor e todo o arraial, e direis pelo Senhor de Gideão. Chegou, pois, Gideão, os 100 homens com que ele ia às imediações do arraial, a princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e trocaram as trombetas e quebraram a câmara, os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e desceram os cântaros, seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas, e tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor de Gideão, e permaneceram cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sitã, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos medianitas e impedir-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, compraram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb. Mataram Lagar, Zeeb, perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb, de Zeeb, a Gideão, dalém do Jordão. Gideão ou placas ou inframitas, e mata os 6 dos medianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam fortemente com ele, porém ele lhes disse: que mais fiz agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que o vidima de Abiezer? Deus encontrou às vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comprável com os que fizestes? Então, com falar-lhes estas palavras, abrandou-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço vós, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, eu vos vou ao encalço. E Zeba,
Salmuna, reis dos Medianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura tem já sob teu poder o punho de Zeba e de Saluma, para que demos pão a teu exército? Então disse Gedeão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Peniel, e de igual modo falou a seus homens estes e Peniel. Lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou os homens de Peniel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba, Assaluna e Carcor e seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restavam do exército de povos do Oriente, e que caíram foram 120.000 homens que puxavam a espada. Subiu Gedeão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Gebleá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos Midianitas, Zeba e Saluma, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela súbita, e Eres deteve um moço de Sucote e lhe fez pergunta. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciões de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vede aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais montejaste de mim, dizendo: porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? Eles tomou os anciões da cidade, os espinhos do deserto e abrolhos com eles, deu severa lição aos homens de Sucote, derribou a torre de Penuel e montou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles, cada um se assemelha a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe, tão certo do que vive o Senhor, e se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria, vós outros. Eu disse a Jéter, seu primogênito, dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou a sua espada, porém temia, portanto ainda era jovem. Então disseram Zeba Salmuna: levanta e arremete contra nós, porque qual homem tal valentia? Dispôs, pois, Gideão e o matou. Zeba a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus cabelos. Gideão recusa governar, faz uma estola sacerdotal e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará. Sobre vós o Senhor vos dominará.
Disse-lhe Gideão: um pedido vos farei, e dar-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, arrecadas, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs a tua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola a ser seu laço a Gideão e sua casa. Assim foram abatidos midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava